Vamos lá, pessoal. Vou começar a gravar aqui. Hoje é 11 de agosto de 2022, reunião do subgrupo Massa Mola. Hoje temos, então, a apresentação de artigo da Daiane Sandi e o artigo é do Rodrigo da Rosa, relativo à parte do doutorado dele, né? E um artigo publicado na Frontiers. Eu vou liberar aqui para compartilhar. Dai, pode ir assumindo aí. Tudo contigo. Acho que eu fiz uma bobagem, que deixa eu fazer de novo. Estava aparecendo? Começou a carregar os slides, mas não a apresentação até. Tá, vamos O fundo ver. de tela está aparecendo. Ah, sim, já está no modo de apresentação. Talvez. Agora está. Aqui. Tá, vocês estão vendo direitinho aí em modo de apresentação? Sim. Tá. Posso começar, então? Tudo contigo. Então, tá. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Daiane Sandi. Como o professor falou, então, eu vou apresentar hoje o artigo do Rodrigo Gomes da Rosa e colaboradores. Foi publicado na Frontiers em 2019, intitulado, então, Assimetrias contato de Sprague aplicados ao mecanismo da corrida, uma nova perspectiva para o desempenho. Então, as diferenças individuais no desempenho locomotor, elas dependem de padrões biomecânicos específicos. E em marchas terrestres saltitantes, o corpo ele é idealizado como uma composição de massa-mola, agindo como um sistema elástico simples. E o mecanismo elástico, ele é uma característica bem reconhecida da corrida humana para minimizar o gasto energético e está relacionado com a otimização do uso das unidades músculo-tendíneas. No entanto, o nível de desempenho do mecanismo elástico ainda não é completamente compreendido em corredores de longa distância. E em corredores de longa distância, a função elástica das unidades músculo-tendão, ela é determinada por dois tipos de assimetria, pelas assimetrias contato de Sprague e as assimetrias de rebote. As assimetrias contato de Sprague, então, dividem o tempo de contato em positivo e negativo, né, do centro de massa. Então, é somente o tempo de contato. Seria o T-push, que é o tempo de trabalho positivo, e o T-break, que é o tempo de trabalho negativo. Durante o T-break, então, a energia mecânica é absorvida pelas unidades músculo-tendíneas, e durante o T-push, a energia mecânica é restaurada pelas unidades músculo-tendíneas. Ali, então, tem um esquema demonstrando os momentos do T-break e do T-push. Já as assimetrias de rebote, então, divide a oscilação vertical do centro de massa durante todo o passo. E em dois componentes temporais, que é o TTE, tempo de contato efetivo, e o TAE, que é o tempo aéreo efetivo. E num sistema ideal, o T-push é igual ao T-break, ou seja, uma simetria contato de Sprague. Enquanto que o TAE seria maior que o TTE, seria uma assimetria de rebote. E se observa essas condições otimizadas em altas velocidades na corrida humana. Já em velocidades baixas, intermediárias, isso muda um pouco. O T-push é maior que o T-break, ou seja, uma assimetria contato de Sprague, e o TAE é igual ao TTE, é uma simetria de rebote. Então,
uma situação inversa da ideal e em altas velocidades, como a gente viu antes. E de acordo com o modelo Massa-Mola, o deslocamento vertical do centro de massa, ele é dividido em SAE, que seria o deslocamento vertical durante o tempo aéreo efetivo, e o SCE, que seria o deslocamento vertical do centro de massa durante o tempo de contato efetivo. O movimento vertical do centro de massa, ele define a relação entre a frequência do sistema e a frequência de passo em diferentes velocidades. E enquanto que o tempo de contato e a frequência de passo geralmente são desfechos biomecânicos utilizados para tentar explicar o desempenho e economia de corrida, essas variáveis não refletem a função elástica integrativa das unidades músculo-tendíneas. Já a frequência do sistema e o tempo de contato efetivo, né, por outro lado, eles representam parâmetros críticos do modelo Massa-Mola e, portanto, estão mais intimamente relacionadas ao desempenho de corrida. Então, tendo em vista tudo isso e que, como já foi dito, essa falta de compreensão sobre o desempenho do mecanismo elástico em corredores de longa distância, o objetivo deste estudo foi comparar parâmetros do mecanismo elástico entre atletas de maior e menor desempenho num teste de 3.000 metros. A hipótese dos autores é que os parâmetros do mecanismo elástico devem estar mais otimizados no grupo de corredores mais rápidos, ou seja, que corredores de distância mais rápidos terão uma maior assimetria que a ETT, maiores força vertical, rigidez vertical e frequência do sistema, em comparação com corredores mais lentos. Os materiais e métodos, então, participaram desse estudo 38 sujeitos do sexo masculino, e eles foram divididos em 2 grupos de 19 participantes cada. Um grupo denominado Pillow, que seria o grupo de menor desempenho, e um grupo denominado P-High, que seria o grupo de maior desempenho. Todos os corredores eram treinados por treinadores profissionais e treinavam usualmente em ambiente externo, porém também estavam habituados a correr em esteira. Como critérios de inclusão, então, mínimo de 18 e máximo de 40 anos, com tempo de treinamento mínimo de 2 anos e o treino semanal de no mínimo 20 quilômetros. E de exclusão, lesão ou doença que impossibilite ou prejudique a prática de corrida nos últimos 2 anos, uso de medicação que afeta o desempenho da corrida e ser fumante. Então, aqui está uma tabela com a caracterização dos 2 grupos, né, do P-High e Pillow. E eu chamo a atenção aqui para esse dado, que é o tempo no teste de 3.000 metros, que foi o determinante para a divisão dos grupos em P-High e em Pillow. Então, ali é o tempo deles, né? O tempo do P-High 656 segundos e do Pillow 751 segundos. Quanto ao design, então, todos os atletas realizaram 3 testes em dias diferentes, com intervalo mínimo de 24 horas entre cada teste. No primeiro dia, então, foi realizado o teste máximo para a mensuração do consumo máximo de oxigênio, da seguinte forma: 3 minutos de aquecimento, de 8 a 8,5 km por hora, iniciando o protocolo do teste a 9 km por hora, com 1% de inclinação. Após 25 segundos, o aumento da velocidade em 0,3 km por hora até a exaustão. E após a exaustão, então, foi feito um protocolo de recuperação de 5 minutos. No segundo dia, então, foi realizado o teste de 3.000 metros numa pista oficial de atletismo. O aquecimento, então, foi de 10 minutos, incluindo jogging, corrida e alongamento. E 2 avaliadores, um na largada e um na chegada, registraram o tempo dessa prova. No terceiro dia, o teste biomecânico foi realizado. Inicialmente, então, 10 minutos de aquecimento na esteira, de 9 a 10 km por hora,
e os atletas correram de 45 a 120 segundos em cada velocidade. Então, nas velocidades mais baixas, eles correram mais tempo, e nas velocidades mais altas, menos tempo. As velocidades, então, foram de 8 até 20 km por hora. Os dados cinéticos foram gravados nos 20 segundos finais de cada velocidade. O intervalo entre cada teste foi de pelo menos 2 minutos, ou até total recuperação, e a ordem dos testes foi randomizada. Quanto à aquisição dos dados das forças de reação do solo, então, foram coletados a 1000 Hz por canal, no sistema LabVIEW personalizado. Ali tem a ilustração da esteira, né, e a localização das plataformas de força. Foi utilizado o componente vertical das forças de reação do solo, porque o modelo massa-mola, idealizado para a corrida humana, apenas utiliza as forças verticais de reação do solo. E a aquisição e análise dos dados foram realizados via placa dedicada DAQ e um software LabVIEW. O sistema foi calibrado antes de cada coleta. E para o cálculo dos componentes, no modelo massa-mola foi utilizado o método de Cavagna. Quanto à análise estatística, então, foi feita no programa SPSS. Os dados descritivos são apresentados em médias de desvio padrão, o nível de significância de 0,05, e modelos de análise linear generalizados foram utilizados, e o pós-hoc de Bonferroni para encontrar as diferenças estatísticas. Então, os resultados. Nessa primeira figura aqui, então, nós temos ali o tempo de contato e o tempo aéreo, né? O tempo aéreo, ele foi maior nos corredores do grupo Perray, do grupo de maior desempenho, enquanto que o tempo de contato não alterou. O tempo aéreo efetivo e o tempo de contato efetivo, então, ele demonstra que o tempo aéreo efetivo foi maior no grupo de maior desempenho. Aqui, então, nós temos o T-push e o T-break, que não apresentaram diferenças entre os grupos. O tempo de contato efetivo também foi menor nesse grupo de maior desempenho. Aqui nós temos, então, os resultados da rigidez vertical e da força vertical, que ambas foram maiores no grupo de maior desempenho, no Perray. Aqui, então, nós temos a frequência do sistema e a frequência de passo. Nós podemos ver ali quanto a frequência do sistema, então, ela foi maior no grupo Perray, enquanto que a frequência de passo foi maior no grupo Pillow. E aqui nós temos, então, os deslocamentos os deslocamentos verticais do centro de massa, né? E todos os... Todos os deslocamentos, eles foram maiores no grupo de maior desempenho no Perray, tanto o deslocamento no tempo de contato, no tempo aéreo, tempo aéreo efetivo, tempo de contato efetivo. Aqui os círculos em preto, então, eles demonstram o comprimento de passo, que também foi maior no grupo Perray. E com o aumento da velocidade, nós observamos que diminuiu o deslocamento vertical nos dois grupos e aumentou o comprimento de passo. A discussão, então, a hipótese dos autores foi confirmada, pois variáveis importantes no modelo massa-mola foram significativamente melhores, né, no grupo Perray. E os parâmetros de tempo de contato efetivo e tempo aéreo efetivo, TTE e TAE, são sensíveis para identificar diferenças na performance de atletas. E eles são mais sensíveis para representar o mecanismo elástico do que somente o tempo de contato e o tempo aéreo. E não houve relação entre tempo de contato e economia de corrida. Quanto ao T-push e T-break, não diferiram entre os grupos, e isso demonstra que diferenças mecânicas gerais não são suficientes para demonstrar mudanças integrativas na duração do trabalho positivo e negativo. O deslocamento vertical do centro de massa foi maior no grupo Perray,
com um maior comprimento de passo, devido a isso, né, o que demonstra um mecanismo elástico otimizado. Já no grupo Pillow, o deslocamento vertical foi menor, a força vertical também foi menor, assim como o tempo aéreo. E isso demonstra, então, menos energia elástica armazenada e uma frequência de passo mais alta. Quanto à rigidez vertical, então, o grupo Perray em relação a Pelot. Então, a rigidez vertical aumentou no grupo Perray, né? E ela é a razão da força vertical e do deslocamento no tempo de contato efetivo, né? Ela aumentou, a força vertical aumentou mais proporcionalmente em relação ao deslocamento. Ambos aumentaram, porém, a força vertical aumentou mais que o deslocamento. E como a rigidez ela é uma função da frequência do sistema, o aumento dela está relacionado a um menor tempo de contato efetivo nesse grupo Perray. E, independente da velocidade, corredores de melhor desempenho têm maior rigidez. Foi demonstrado nesse estudo. E para compreender o papel da função elástica no desempenho da corrida, é importante analisar o mecanismo elástico completo, como um todo, não apenas algumas variáveis. Então, isso incluiria o quê? Aspectos do modelo massa-mola, como a rigidez vertical e o tempo de contato, a simetria de rebote, de TA e TAE, e a simetria contato de Sprague, de push de break, e não apenas alguns deles. Foram encontradas diferenças maiores, então, nas velocidades que os corredores fizeram os 3.000 metros, nas velocidades do teste, que a velocidade média de Perray foi 16 km por hora e de Pelot foi 14 km por hora. Isso faz com que os autores levantem a hipótese que o mecanismo elástico é otimizado em velocidades de prova, em velocidade de treinamento e de competição. O Perray é mais elástico, desde que a frequência do sistema é 1/2 Titier, e integrativamente esses achados sugerem que o mais elástico pode induzir a uma maior eficiência e economia. No entanto, essa suposição ainda precisa ser testada por meio de experimento controlado. E a conclusão, então, desse artigo é que o mecanismo elástico está otimizado em corredores de maior nível de desempenho, demonstrando um melhor uso dos componentes elásticos. Muito obrigada. Era essa minha apresentação. Obrigado, Daiane. Alguém pegou tempo? Serve a apresentadora? Acho que deu 16, eu acho, né? É. Deu 16, isso. Não, e ficou bem distribuído, assim, no geral. Talvez eu acho que a discussão um pouquinho menor do que os outros, mas não tenho certeza. Mas tá ótimo. Parabéns, tá, Daiane, pela apresentação. A Dai, de um dia para o outro, assim, aceitou meu desafio de diminuir bastante texto e fazer esquemas, assim. Então, eu gostaria também de vocês vissem isso também, como é que foi e tal. Mas eu quero passar a palavra primeiro para o primeiro autor do trabalho, né? O cara que mais entende aí do assunto, o professor Rodrigo da Rosa, puder dar a honra aí e ouvir. Não sei se está em condições, né? Boa tarde, pessoal. Desculpa o atraso aí. Problemas de internet aqui. Às vezes falha aqui em Passo Fundo. Mas parabéns, Daiane. Muito legal. É sempre legal ver uma pessoa de fora apresentando o artigo que a gente fez, né? Eu não sei, para mim travou o vídeo de vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora voltou. Eu acho que tu te confundiu só ali nos resultados no tempo de contato e tempo aéreo. O que deu significativo foi o tempo aéreo, não o tempo de contato. Eu acho que acho que tu só trocou ali na hora de falar, tá? Ah, tá. Talvez tenha me confundido ali. Do que eu lembro da apresentação, ela falou que o TAE acho que tinha mudado, mas no TC ela disse que não, mas pelo que eu vi, o TC mudou também, né?
Na Foi o verdade, contrário. eu fiquei com... boa tarde primeiro, né? Desculpa se não te dei boa tarde. Que responsabilidade, né? Apresentar com o primeiro autor aí assistindo. Mas, Imagina. assim, eu fiquei um pouquinho em dúvida aqui, Rodrigo, nessa primeira figura, porque lá no texto, então, dos resultados, diz, né, que o tempo aéreo aumentou no Perrai e o tempo de contato não teve diferença. E aí, como eu vi aqui a questão do asterisco aqui, que teria diferença, eu me confundi um pouquinho aqui, fiquei um pouquinho em dúvida. Assim, pelo que eu me lembro, o tempo aéreo, quando ele foi pego da forma normal que a gente está acostumado a observar, não teve diferença. Uhum. Mediu o tempo aéreo ali pelo sistema massa-mola. Lembra que o Tarta até mostrou a curva na outra vez, que o tempo aéreo efetivo pega um pouquinho do contato do pé no solo, né? Uhum. Então, quando a gente mediu pelo tempo aéreo efetivo, deu diferença. E o tempo aéreo normal não deu, tá? Isso eu não tô com um artigo fresco na memória, mas disso eu me lembro bem que foi um dos resultados principais, assim, né? Tá. Mas não é, eu acho que tu só trocou na hora de falar, não sei. Mas é essa a explicação principal, assim, que o tempo aéreo efetivo que foi mais, que deu a diferença, né? Sim, foi maior mesmo, o Perrai. Não, para mim é isso, eu nem tenho, eu acho que tu apresentou super bem também. Eu vi tu acabou utilizando umas imagens que eu tinha te passado, né? Acho que é legal para ilustrar os corredores mesmo ali, os que estão na imagem são os que participaram do estudo, então é isso. A gente tinha o por trás da tese, como é que tinha uma época no Locomotion que a gente estava fazendo as histórias por trás da tese, né? Então, é importante falar que aqueles sensores de força ali, para captar tudo isso que a gente utilizou, demorou mais de 2 anos para a gente conseguir fazer funcionar. Então, é só ressaltar isso, que Nossa. foi uma coisa bem trabalhosa, assim, não foi simples. Talvez um lugar lá onde o Edson foi, lá que tem a plataforma já na esteira, bonitinha, teria sido um pouquinho mais fácil. Para nós foi bem trabalhosa essa parte de instalar equipamentos, de fazer funcionar, de limpar o sinal, porque o sinal acaba estando um pouco mais sujo, né? Porque é um sinal que vem não direto da esteira, não é um equipamento que veio pronto, né? A gente construiu ele junto com a gente não, né? A empresa construiu com as nossas instruções ali e deu um pouquinho mais de trabalho. Mas é isso, assim, eu acho que foi importante para ti apresentar também, porque várias coisas tu vai utilizar no teu mestrado, né? Então, Sim. tem coisas que dá para ir estudando, né, a partir disso. Senti falta de talvez falar um pouquinho mais do método ali. Eu sei que é difícil o cálculo, né, do Cavanha, mas talvez mostrar as curvas ali principais, só para explicar um pouquinho melhor, né? Mas como foi falado na última reunião sobre isso, talvez não tenha problema. Se vai apresentar fora esse artigo, acho que é sempre importante a gente ressaltar aquela parte das curvas de força ali, porque essa dúvida do tempo aéreo efetivo sempre aparece, sabe? Tá. Tem um professor nosso super importante da biomecânica ali, que é o Jeff, né? Que ele não aceita muito esse tempo aéreo efetivo. Para ele é tempo aéreo e tempo de contato. Mas a gente sabe que dentro desse sistema, para a gente entender ele melhor, tem que ter essa divisão, né? Uhum. Deixar o pessoal falar e não vou ficar só eu falando. Obrigada, Rodrigo. Não, imagino. Léo, Edson, Pedro. Eu vou falar, então, rapidinho. Primeiro, Daiane, muito parabéns, quer dizer, parabéns, foi muito boa a apresentação. Eu já tinha te visto apresentar outras vezes e mudou, assim, da água para o vinho, bem como eu acho que o Léo já comentou aí, ficou bem clara a apresentação, consegui entender bem, assim, o que estava passando aí, e não tenho muito que falar.
Foi muito legal. O que eu gostaria só, simplesmente, assim, de dizer que foi muito boa a apresentação. Parabéns. Tá? Curti bastante aí. Acho que melhorou muito das últimas vezes que eu vim para cá e eu acho que é um dos objetivos também dessas apresentações, né? Então, parabéns. Ai, que bom. Muito obrigada, Léo. Isso foi a minha percepção, né? Não dá para levar muito a sério. Mas parabéns. Não, eu gostei muito mesmo. Ai, obrigada, Léo. Pode ser, então, na sequência. Parabéns também, Daiane, pela apresentação. Também reforço a fala do professor Leonardo, que nas primeiras apresentações que eu vi você apresentando o projeto, outros estudos ali, eu percebi que melhorou muito a questão do volume de texto, né? Tinha muito texto antes, agora tu consegue fazer essa divisão das mensagens principais em tópicos, em caixas e utilizar imagens, isso ajuda bastante. Ficou bem legal mesmo. Os slides estão mais limpos também, colocou as referências, que é importante, colocar o padrão locomotion ali. Uma coisa que eu fiquei pensando ali na divisão do tempo é que seria mais interessante, talvez, reduzir um pouco mais, não sei se os métodos ou um pouco a introdução, para falar um pouco mais da discussão ali. Eu senti um pouco de falta de falar um pouco mais da discussão, da interação entre as variáveis ali, que fala sobre frequência de passada, frequência de sistema, que tem na discussão ali falando. A minha pergunta que eu fiz aqui, que eu anotei, não sei se vai fazer algum sentido, mas espero que ajude a pensar principalmente no seu projeto. Assim, com base nesses resultados que você viu aí no estudo do Rodrigo, o que tu consegue levar para o seu projeto de mestrado? O que você consegue associar com os resultados? O que você acha, assim, tipo, lendo esse estudo do Rodrigo, o que você consegue associar com as suas hipóteses, com o seu projeto de mestrado? É isso a minha pergunta. Então, tá. Primeiro, obrigada, Edson. Que bom ali, né? A gente vai melhorando, o professor também anda me dando umas, né, como ali me passando essa questão dos padrões do locomotion e tal, então tentando melhorar cada vez mais, né? Que bom que foi um pouco melhor, né? Eu tava pensando sobre isso, né, quando eu tava lendo esse artigo, assim, porque, principalmente quando eu vi ali a questão do T-push e T-break, que são as principais que eu vou trabalhar, né, e T-push e T-break não deram diferenças, mas, claro, aqui o Rodrigo avaliou ali a questão do desempenho, da velocidade, né, lá nós vamos avaliar a questão do padrão de corrida, é uma coisa que ainda a gente tem uma hipótese ali, mas não sei, como diz o professor, o resultado vai ser interessante, né, porque não... Mas a questão ali do tempo aéreo efetivo, do tempo de contato efetivo, acho que, não sei se eu estou me explicando bem também, mas a minha hipótese lá é que os corredores, no caso os aéreos, têm um melhor comportamento, né, um menor desempenho do mecanismo elástico. Eu acredito que vai dar um resultado, né, como é que eu vou dizer? Que esse estudo do Rodrigo já aponta mais ou menos para isso, eu acredito, né? Que vai ter uma relação bem boa ali. Não sei se é isso que você tinha me perguntado também, se respondi direito. Não, é mais Tem uma uma pergunta dúvida para a gente dentro. pensar junto, assim, sabe? Pensar no método Volodalen, são 6 pontos, eu não lembro os pontos principais ali, os 6 padrões ali, 5 padrões, e como que ele associa com essas variáveis, né? Eu estava pensando ali, um deles que eu lembro, que é a posição do quadril, né? Aquele desenho lá, que tem o quadril mais baixo, com a oscilação do centro de massa ali, né? Então, não Sim, sei, sim. talvez isso pode, né, de repente estar associado. Até a questão ali tem uma questão que fala sobre o posicionamento do pé, né, do método Volodalen também, Uhum. que
mais ponta de pé, mais retropé, enfim. E qual variável que isso pode estar associada, sabe, dentro desse método, dentro desses resultados do Rodrigo ali, sabe? Então, mais isso, assim, pensar em como fazer essa análise, assim, no seu trabalho, sabe? Como é que fazer essa comparação? Pode falar, Rodrigo. Então, dentro da pergunta do Edson, assim, eu tenho uma pergunta um pouquinho anterior. Tu fizeste a separação do teu grupo já? Em aéreos e terrestres? Sim. Sim. E foi muito diferente dos grupos desse estudo? Foi... Agora eu não lembro o número exato, Rodrigo, mas eu avaliei os 40 que tu tinha lá no Vicon, né? Uhum. Se eu não me engano, foi 22 e 18. 22 terrestres, 18 aéreos. Tá, e dentro desses aéreos, esses aéreos estão em grupos diferentes desse estudo que tu leu, do E isso meu? eu não fiz ainda, Rodrigo. Tá, eu acho que isso Comparar com os é teus grupos, importante. né? É bem importante, senão tu vai fazer um estudo igual, se for no mesmo grupo. Então, os resultados vão estar iguais. Então, é importante ver se deu diferença pelo método. Certo. É pensar noutra solução para ti, porque se são do mesmo grupo, talvez fazer mais um estudo em relação a isso, mas com essas mesmas variáveis daí seria igual, né? Não sei, não teria tanto... Entendi. Bem lembrado. Bem Isso ainda lembrado. não foi feito. Temos que comparar, então. Aí, uma saída é ir para o outro, o método do Van Boren lá, que é dividir em 4 tipos de técnica, mas aí a Dai vai ficar louca, mas vamos esperar que não tenha esse problema. Vamos torcer que dê certo. Mas está indo tudo num gradação. Agora que ela está entendendo o método Volodalen, que é 2 só, aí daqui a pouco a gente complica para 4. Aí vai... Foi tudo friamente calculado, então. Claro. Tudo aqui é super organizado, né, Rodrigo? Aqui, né? Não dá para se desesperar, assim. Eu acho que tem saída também, mesmo que seja. Só é importante ver isso, porque daqui a pouco é o mesmo grupo. Claro. Talvez questione alguma coisa na literatura. Eu falar pelo método Volodalen é capaz de descrever alguma coisa do sistema massa-mola. Pelo método, consegue saber que tem uma interação com o que a gente avalia no sistema massa-mola. Meu Deus, era a primeira coisa que eu estaria grudado, né? Quando ele te perguntou, me estranhou a tua resposta, Dai. Quando eu vi, não viu ainda, meu Deus. É a primeira coisa que eu ficaria super, mas eu sei que tu tá com tanto cálculo aí na cabeça e tal, mas vê isso quanto antes e nos fala, que é muito fácil, né? Depois que tu determinar os grupos, só confrontar com a linha do Pi-High e Pi-Low, né? A divisão dos grupos, né? Sim. Eu já te dei eles separados. Tu sabe quem é de cada grupo? Deixa eu dar uma olhada, Rodrigo. Não, mas não precisa ser agora, mas só me diz. É importante tu saber isso. Eu acredito que sim, naquela planilha, né, que você me passou com todos os dados, eu acredito que sim. Eu vou conferir. Mas me parece que sim. Uma coisa assim, acho que não é exatamente o assunto, mas eu tenho visto uma tendência da utilização desses machine learning e inteligência artificial, e tem vários artigos que tratam de cinemática e tem um estudo bem interessante de caminhada e cinemática de pessoas com paralisia cerebral, e eles veem esse método serve para identificar padrões, né? Então ele meio que clusteriza em alguns grupos. E, assim, para uma perspectiva futura, talvez pensar um pouco nisso, né? Porque eu fico pensando, sei lá, a variabilidade dentro do grupo aéreo e a variabilidade dentro do grupo terrestre, assim. E fico me perguntando se eles são exatamente homogêneos ou não são exatamente homogêneos. Mas só um adendo, assim, eu acho que é uma tendência bem grande, né? Na parte da biomecânica, começar a adotar esse tipo de análise. Seja para divisão de grupo ou para análise descritiva, sei lá. É bem importante
prático, Pedro, porque tem muita variável, né? Dá para dividir em tantas variáveis. É sempre importante tomar cuidado daí, né? O que é a variável dependente e independente, para a gente não se perder também, porque Sim, sim. isso é É, bem geralmente interessante. esses machine learning, esse ato, coloca uma caralhada de dados para dentro, né? Uma, muito dado, e daí ele vai entendendo os padrões, assim, né? De divisão e tal. Tem um estudo bem interessante também do Leporassi lá, que ele viu que pessoas com osteoartrite de joelho têm diferentes grupos dentro da osteoartrite de joelho, né? Pessoas que, sei lá, caminham com o joelho mais estendido, outros que caminham com o joelho mais flexionado, outros que fazem não sei o que com o joelho, ou quadril, etc. Tem algumas estratégias, assim, de enfim, modificação de marcha. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. O difícil deve ser fazer a IA, né? Essa programação Daí a gente maluca. deveria pensar mais ainda no sentido de desempenho, né? Eu sei que ali é mais saúde, Sim. né? Aqui, né, Rodrigo? Eu acho que sim. Deixa eu só dar uma Pelo que olhada. eu estou vendo é 19, 19. Não diz Isso, isso. que hype low, mas Não, seja isso os de aqui. cima são os melhores ali. Uhum. Não vai sair mostrando o nome dos sujeitos aí. Vamos parar de compartilhar aqui. Tá gravando. Tá, pior, né? Esse é um bom exercício do porquê da gente fazer cegamento e coisas dos processos, né? Que a gente está tentando lá no CREM, estou tentando instituir com a Valéria, a gente fazer a gestão de ensaio clínico lá, pegamos um monte de material do Canadá e tal, e aí entra nessas coisas que a gente está batendo ali, né? O pesquisador que vai analisar os dados não saber que grupo é e tal. Isso é uma coisa que a gente pensa em fazer no futuro, melhorar isso, né? A gente faz sem querer, né? Eu não me lembro mais. Faz amnésia, gente. Eu tenho que depois, como é que é, validar esse método. Boa. Que mais, gente? O Léo falou, todo mundo falou, né? Então deixa eu fazer uns comentários, assim, que eu acho que são legais, né? Quando tem algumas vezes na tua fala, Dai, que fico na dúvida sobre o significado da questão da velocidade dos grupos pela velocidade. Às vezes tu diz que é de melhor, pior desempenho, e às vezes tu diz assim, de maior velocidade ou menor. Quando tu falou sobre desempenho, eu confirmei que tu sabe bem o que é, né? Mas é uma pergunta que é importante, assim. Quando eu vou te fazer, fiz essa introdução, mas lá vem a pergunta, tá? Quando tu fala que tem um grupo de maior velocidade, significa o quê? Que eles estavam em condições de velocidade maior do que os outros? O que tu queria É que dizer eles fizeram o teste de 3.000 em menos tempo, na verdade, né? Tá. Acho que eu me expliquei, acho que eu falei meio... Não, eu acho que tu sabe, eu acho que é bem óbvia, a pergunta é óbvia mesmo, não fica tão... É isso aí, então tu quer dizer o quê? Que tudo bem, os grupos de maior tiveram desempenho, maior velocidade, menor, e aí a avaliação eram feitas todas nas mesmas velocidades, para os dois grupos. Sim, de 8 a 20, isso randomizado. Biomecânica, né? Isso, as avaliações biomecânicas eram todas nas mesmas velocidades, assim, eram de 8 a 20. Isso aí. De 8 a 20. Beleza, é que em algum momento, quando tu fala assim, mas de novo, é que tu tá tão dentro do artigo, o teu problema é outro, é quando o cara tá tão dentro do artigo que ele acaba falando de um jeito, e aí eu vendo de fora, isso aqui pode trazer confusão. Mas eu tinha quase certeza que tu não tinha essa confusão e tu me confirmou. Só eu acho que até por consistência de terminologia, às vezes na fala até não é o pior, tá? Aqui não é o problema. Acho que é só um exercício nosso depois para transladar isso aí na hora da escrita. É a gente ser consistente com os termos e talvez chamar o nome dos grupos sempre da mesma forma. Por exemplo, em algum momento tu chama de high e low, né? Que eu acho que eu sou culpado disso, porque não sei se fui eu que inventei, o Rodrigo, que quando eu olhava aquilo ali, eu falava desse jeito e nem sei se era o melhor. E eu vi que tu pegou também, não sei se também tu leu e tirou assim. Mas em algum momento, em algumas apresentações, tu bota por extenso. E tudo isso, na apresentação escrita, é legal ser consistente, botar tudo sempre do mesmo jeito. Explicar em algum lugar, talvez no início ou na fala,
tá? O que significa e depois ser consistente e tal. Mas não foi nada grave, assim, mas a gente já pode falar disso também, que acho que é legal. Mas né? é legal apontar essas coisas para... Esse é um grande problema dos alunos, né? em geral, depois na hora da escrita, né, Rodrigo? Quem tem mais chão ali, o Edson também, a gente sabe que é dureza, assim, nós mesmos nos pegamos nisso, a gente começa a escrever e a gente tem que revisar o texto depois, porque a gente acaba pegando fases, assim, na hora da discussão a gente gosta de um termo e começa a usar um, aí quando vê lá na introdução estava usando outro, né? E às vezes é até por elegância, a gente acha que é uma... Porque na hora da fala é uma coisa, tu pode mudar um pouquinho para não ficar repetitivo e não ficar feio para falar, mas na escrita a gente tem que ser um pouquinho mais, tem que ter essa consistência, né? É legal a gente observar isso. Diga. O texto científico, ele é mais chato mesmo, né? Ele segue o padrão e é aquele padrão nesse sentido de classificação, de grupo, porque se a gente fica trocando, confunde o leitor, né? De Exatamente o repente que... pode pensar que está falando de coisas diferentes, né? Não, isso aí mesmo. Ô, Dai, compartilha ali a tela e bota um daqueles slides de esqueminha ali que eu adorei que tu fez. E eu quero te botar em desafio, assim, que a pergunta do Rodrigo, eu acho que tu foi muito devagarinho, assim. E então vai uma missão para ti. Bota o slide da apresentação, aquela que tu faz uma reflexão em modelinho, mas não era o da rigidez, era um outro, eu acho. Ah, tu tá abrindo o arquivo, mas tudo bem. Naquele ali, o desafio que eu vou te botar, tá? Vai procurando aí, mas vai ouvindo, vai fazendo uma dupla tarefa aí. Que é o seguinte, ó. Qual que é mesmo? Uma cortada bem na hora que você falou. Lá na discussão, é um dos esqueminhas lá que eu te propus e que tu fez. Que não, acho que não era de rigidez. Tu fez um de rigidez, tenho certeza, mas acho que era outro. Tá, tinha esse que tá legal. Ah, esse aqui tá bem legal. Deixa eu ver se tem. Eu acho que é esse mesmo. Para nesse mesmo. Era o de rigidez mesmo. Tá? Tá, na hora que tu explicou, tu meio que balbuciou, assim, tu explicou de um jeito, depois tu explicou de outro. Certamente isso na apresentação teria que treinar mais ainda, porque eu vi que estava claro para ti, só a frase que não fechou, tu deu uma derrapadinha e explicou de novo. Sim. Mas estava na cabeça, tem que treinar mais. Mas aqui eu acho que é uma das coisas muito legais que eu quero que tu faça, seguindo a sugestão do Rodrigo. Eu quero que tu faças um desenho esquemático dos resultados do Rodrigo mesmo, parecido com esse que está aqui nesse slide, tentando linkar as coisas, né? Então, olha, ter uma maior rigidez, se não me engano, eles tiveram maior comprimento de passada, né? O grupo Perhaig, né? Sim. Então, o tempo aéreo efetivo foi maior também. Teve vários fatores ali que são interrelacionados, que a gente sabe. Eu quero que tu faça esse desenhinho e do lado, numa mesma folha, tu faças também o que o Volodalen te dá. E eu quero que tu ligue as coisas. Eu quero que tu... Aí entra com o que o Rodrigo falou. Como é que eu vou conectar? Tem que ter uma maneira. Eu me lembro que tem alguns padrões do Volodalen que tu mesmo já comentou algum deles ali, tu falou que pode estar ligado a isso. Bom, se está ligado a isso, então tu já sabe que pode estar acontecendo ali. Então o cara que vai ter o maior caverte, ele provavelmente vai ter uma força vertical maior também, então tu pode linkar outras hipóteses já nesse modelo conceitual, tá? Faz esquemas, como eu fiz ali no papel para ti ontem, a gente foi construindo, eu quero que tu faças para a tua dissertação. E começa rabiscando mesmo, faz tentativas, assim, risca. Isso aqui não ficou legal, acho que agora eu estou começando a entender, talvez na terceira vez fique melhor. E aí tu faz linhas assim de coisas, do que tu espera, do que o Volodalen diz, né, pro que se espera em cima do que o Rodrigo trouxe, né? E aí tu vai criar alguma hipótese e tal. Tá? Porque o que o Rodrigo falou também é importante. Provavelmente tem algum efeito até de desempenho no meio. Isso é um fator interveniente do teu modelo de estudo, né? Pode ser que esteja interferindo ou não. A gente não está controlando isso. E tomara que não interfira muito, porque se interferir muito, é o que o Rodrigo falou, vai acabar sendo o mesmo estudo, né? E aí a gente vai ver outra coisa, vai ver que talvez o nível de desempenho interfira no padrão técnico de corrida, que interfere toda a mecânica no mecanismo elástico, né? Esperamos que não, né? Que sejam coisas um pouco separadinhas, assim, para a gente ter o que discutir e tal.
E eu acho que não mesmo, eu acho que vai ter alguma variação, né? Porque não pode ser tão determinista, né? A gente sabe que em corrida, assim, não é que todos tenham sempre, o cara vai melhorando e vai todos passarem por um certo padrão, assim, então eu espero que não seja tanto assim. Até porque é bem complicado, né, gente? Eu me lembro que eu tinha uma ideia que a Dai me ajustou quando eu fui dando aula a gente foi discutindo para a turma de graduação sobre o Volodalen, que eu tinha muito claro que, por exemplo, né, Dai, me confirma isso, mas eu tinha assim, ó, que os corredores, os aéreos, que a gente hipotetiza que tem melhor mecanismo elástico, né, eles teriam maior comprimento de passada, portanto, teriam menor frequência de passada, né, para mesmas velocidades. E eu me lembro que teve aquele estudo que comparou os 2 métodos e frequência não mudava, né, Dai? Não. E aí tu me falou, parece que esse resultado apareceu antes, num estudo primário, não sei se era com essa variável. E não sei de onde é que eu tinha tirado, estou me justificando aqui de onde eu tirei, mas talvez fosse da minha... Para mim era muito óbvia a coisa, né? O corredor mais aéreo teria maior comprimento, o corredor mais terrestre teria mais frequência. Não sei se vocês estão conseguindo observar meus desenhos, minha... Entendeu? Então, mas não fechou, né, Dai? Essa coisa que para mim era óbvia no Volodalen, parece que a coisa é mais confusa, deu ali, bateu no meio, né? Então, talvez tenham subtipos, que é o que o Van Horen lá determina com os 4 tipos, que hoje é o que tem mais de forte em técnica de corrida, né? Esses 4, né? Mas tudo bem, nem vou falar disso para não enlouquecer a Dai. Vamos manter com esses 2, que já tem bastante coisa ali. Mas isso me chamou a atenção, queria trazer só para discussão, assim, eu acho que é interessante. Mas fica o desafio, tá? E aí, vamos rever esse aqui mesmo, esse eu achei muito legal, né? Nesse estudo, o Cavert é maior, os caras com melhor desempenho, ponto. Ela tirou por exemplo, tinha um comentário ali que está no artigo do Rodrigo, que a gente sempre fala, né, Rodrigo, há anos, é culpa muito minha, né, de que eu defendo, né, de que a gente não pode achar que rigidez é sinônimo de mecanismo elástico. É um erro banal que a metade dos biomecânicos tem, né, porque acham que são sinônimos, né, quando não são. E aí a gente sabe que é um parâmetro. A gente sempre fala lá do caso do idoso, que é o meu estudo do doutorado, e se viu que a rigidez não mudou, e todo o mecanismo elástico muda, menos a rigidez. Tudo se ajusta para manter uma certa rigidez, mas o mecanismo continua piorado no idoso, é pior, porque está lá bem claro, né, tudo que a gente viu semana passada, até parte disso. Agora, aqui não, aqui o Cavert muda, ele é um fator, ele muda e tem relação com esse mecanismo elástico melhorado, né? Nesse caso, deu assim. Mas tem coisas associadas a isso, né? Esse Cavert aumenta porque aumenta proporcionalmente mais a força vertical do que o deslocamento em contato efetivo, né? É isso aí. Uma repercussão disso, ou uma relação disso, para não dar ordem causal aqui, para ir mais devagar, é que o tempo de contato efetivo está relacionado, porque, lembrem, tempo de contato efetivo é uma sinalização de frequência de sistema, porque é 1/2 Titier. São só constantes, né? A gente faz a inversa disso, duplica, e a gente tem nessa relação de frequência do sistema versus Titier, né? Então, a rigidez também está relacionada a esse fator de um Titier menor, né? Essas coisas são bem legais, né? Independente da velocidade. Mas tem uma coisa, tem um ponto aí interessante, né? Eu sei que tem 2 mãos levantadas, mas para terminar minha viagem, que eu acho muito legal disso, eu não vou transformar, vou só fazer um raciocínio aqui, se alguém quiser adicionar alguma coisa. O que eu acho muito legal é que, eu acho que não aparece aí, talvez, não lembro, mas aquela parte da velocidade específica, né? Tem uma zona de velocidades onde as diferenças aparecem mais, né? Tem. Traz aí que assim, tá. É isso aí. As diferenças são maiores nos ritmos onde são próximos da onde eles fizeram a velocidade de prova. É isso, né, Dai? Isso. Confirma, né? Do teste ali. Tá, isso eu acho bem legal. Tem algo de especificidade aí. Se não tivesse o Edilson aqui, eu já dizia, ó, atenção, porque é aquele parágrafozinho onde fala disso, que pode ter aí coisas para se falar sobre uma velocidade ótima ou associada também, né? Para alimentar uma hipótese para um lado ou para o outro, né? Pensar no modelo conceitual dele.
Tá, e fecho por aqui aí, passo a palavra. Tem dois com mão levantada, não lembro quem levantou primeiro. Tá, obrigado, professor. Edson, é muito longa a pergunta? Pode ser você primeiro, depois eu faço. Tá, pode ser. Então, daí eu queria te fazer duas perguntas. Então, falando já dessas diferenças, qual foi o range de velocidades, a janela de velocidades? Foi de 8 a 20. 20? Tá, beleza. Interessante essa questão da especificidade. E outra coisa, tendo em vista, né, que a asepsia metodológica total, ela é quase impossível, né, a gente fazer um estudo perfeito. Qual que tu acha ou que tu leu dentro desse artigo, qual que foi a maior limitação desse artigo, assim? O que tu acha que poderia ser melhorado ou, enfim, algum ponto negativo que possa vir a confundir? Uhum. Eles até colocam, né? Os autores até colocam ali, deixa eu até abrir aqui no artigo, né? A questão da diferença entre correr na esteira e correr na pista, né? Uhum. E aí eles trazem aqui, eu não trouxe também, isso aqui tá bem detalhadinho aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, as diferenças. Do TIAE, né? Ele é menor se for avaliado na esteira, que ó, de 170, né? 20 km por hora, para 210 se for na pista, sabe? Uhum. Então, seria uma limitação essa diferença ali de correr na pista e correr na esteira, né? Eles trazem outras também aqui, a questão da simetria do membro dominante. Também não sei te explicar muito como é que se avalia isso, né? Mas seria essa, né? E eles colocam os efeitos de tamanho também, seriam 3 limitações que os autores colocam ali. Essas são as limitações dos autores, mas assim, tu, particularmente pelas tuas vistas e as tuas óticas, assim, tu viu alguma limitação mais importante, baseada no teu trabalho? Assim, não sei se seria uma limitação, né? Mas se a gente for comparar ali os dois grupos, não era uma diferença de desempenho tão grande, né? Estou fazendo uma crítica aí, mas enfim, né? Não sei se seria por aí, de repente, né? Os tempos deles na prova não foram tão diferentes, assim, as velocidades médias ali também não, né? De repente, não sei se fossem mais heterogêneos, mais diferentes os grupos, assim, se não teria, de repente, dado alguma coisa diferente, né? Acredito que não, mas talvez isso eu apontaria, sim. Uhum. Só uma última dúvida, já voltando para o Rodrigo, para o Edson e para o Tarta, que participaram, né? O Edson não sei se participou, mas o Tarta e o Rodrigo eu sei que participaram da confecção desse artigo. O tempo de corrida por estágio, ele foi baseado em algum outro artigo ou algum outro dado falando de, enfim, variabilidade de parâmetros biomecânicos, ou foi uma coisa assim meio o N do estudo piloto, assim, foi um número mágico, assim, foi baseado, tipo, vai passar 2 minutos, 3 minutos, eu li que é de 90 segundos a 120, né, uma coisa assim. E 45, deixa eu pegar aqui. Mas eu não lembro de qualquer jeito. Rodrigo, não sei se tu lembra disso. Eu posso falar, não posso falar. Eu estava esperando se a Day ia falar, mas... Deixa eu achar aqui. Sim, o que acontecia, Pedro, Né? para próximas a 20 quilômetros, ali, 18, 20 quilômetros, ele tinha um padrão de corrida a gente já coletava, porque tinha atletas que não aguentavam ficar muito tempo nessa velocidade. Então, normalmente no grupo, quando a gente faz uma coleta biomecânica, a gente coleta no mínimo de 3 a 5 minutos, e sempre nos minutos mais finais. Mas como tinha essas velocidades maiores, desculpa, como tinha essas velocidades maiores, que alguns atletas não aguentavam ficar muito tempo, a gente teve que limitar. E nas velocidades baixas,
a gente precisava de, no mínimo, umas 10, entre 10 e 20 passadas, né? Então, acabava ficando tempo. Então, essa relação de tempo para cada velocidade, por isso que tem essa diferença entre um tempo mais curto e mais longo. Era o número de passadas que a gente precisava, assim, dentro de um padrão de corrida, né? A gente passava as primeiras passadas, depois coletava. Mas quando a velocidade era muito alta, a gente não podia esperar muito entrar no padrão, porque ele não aguentava tanto tempo. E como o técnico, imagina, ele fazia de 8 a 20 km por hora em uma sessão de teste só, e tinha que ter um intervalo. Se eu ficasse muito tempo com ele ali, meu Deus, já eram 4 dias de coleta. Então, tudo isso tinha que ser pensado também, toda essa logística de todo estudo, não só dessa parte da coleta. Claro. Então, eu me refiro mais a isso quanto a variabilidade, assim, dos padrões biomecânicos, né? Porque geralmente a gente coleta, daí tira o início, tira o final para ter uma variabilidade maior. Daí eu... até Não, porque isso é feito. Isso foi feito. Sim. Não, até porque eu pretendo analisar a biomecânica também e seria interessante se tivesse algum artigo que falasse de, sei lá, variabilidade, alguma coisa assim. Mas é isso, obrigado, finalizei minha parte, minhas dúvidas, e queria parabenizar a Daiane também. Se eu não me engano, eu vi a primeira apresentação dela no grande grupo ali do Lococonfa, e deu para ver bastante a evolução dela, e é isso, queria parabenizar. Parabéns, Daiane. Obrigada. Fecha a minha parte. Obrigada. Feito, Pedro. Então, olha só, minha pergunta é o seguinte. Estou tentando reformular ela aqui, tentar explicar qual que é a questão aqui. É que assim, pessoal, as assimetrias, ela tem um efeito da velocidade, certo? Tipo, velocidades mais baixas é um comportamento e velocidades mais altas tem um outro comportamento, né? Muda ali a questão de ser simétrico ou assimétrico. A minha dúvida, para fazer a relação com o método Volodalian, até anotei aqui, como que seria essa relação? Porque, assim, será que ele vai ser aéreo todas as velocidades? Ou como é que vai ser isso? Vai ser numa velocidade fixa? Qual momento que vai ser a comparação, sabe? Em qual velocidade que vai ser essa comparação? Então, é essa questão do efeito da velocidade nesses dois métodos, né? E como que você identificou, qual velocidade que você identificou se eles são aéreos ou terrestres? Essa é a minha primeira pergunta. E a outra é mais uma sugestão, tá? Já vou colocar aqui. Que é assim, ó, que de repente não seria interessante pegar os dados do artigo 2 do doutorado do Rodrigo, que tem trabalho interno e externo, e, por exemplo, o trabalho interno, que teve os resultados lá com uma diferença entre os braços, entre os dois grupos, com uma variável do método Volodalian que também tem associação com o movimento dos braços. Então, são essas duas questões para a gente conversar. Tá. Quanto ali a mudança de padrão de acordo com a velocidade, o que os autores lá do Volodalian colocam, né? O método Volodalian ele foi validado de 10 a 18 km por hora, né? E eles colocam que, apesar de haver algumas mudanças em alguns dos critérios, por exemplo, conforme aumenta a velocidade, os atletas tendem a correr mais em antepé do que em retropé, né? Tem algumas coisas que mudam, mas, no geral, uma coisa acaba compensando a outra e não muda o padrão. De 10 a 18 km por hora, não chega a mudar o padrão. Então, dentro dessas velocidades aí, se mantém. E aí, nas tuas velocidades de estudo, nem vai estar na zona igual, né? Tu vai avaliar 2 velocidades, se não me engano, ou 3, não lembro. Isso. Aí, ali a avaliação que eu fiz, que aí eu peguei os dados e avaliei pelo MOCA ali, né? Eu peguei uma velocidade intermediária ali, eu peguei os 14 km por hora para fazer a classificação. Ah, só tem uma velocidade no teu estudo?
Não, eu estou perguntando. Não... A classificação do Volodalen dela foi a 14. É. Tu só está usando uma velocidade, Dai, no teu estudo de mestrado? Eu não lembro. Na verdade, a gente ficou de ver se pegava mais duas para comparar, mas eu fiz a avaliação em uma. Ah, tá. Não, entendi, é só me dizer isso. Tá, entendi, mas só para fazer eu até achei que tu ia... Acho que ficou claro, né, para o Edson, para continuar o raciocínio até, né, Edson? Foi validado, então, em velocidades amplas, não mudava o padrão todo, só que eu me lembro que a gente conversou disso, ficar atento, porque os subparâmetros se alteravam um pouco, só que não era significativo para mudar o padrão. Então, todas as pessoas de 10 a 18 naquele estudo ali deram sempre o mesmo, foram consistentes nessa divisão do padrão de técnica, né? Então, foi isso. Por isso, a gente pode usar isso para justificar. Agora, é uma coisa interessante para a gente olhar. E eu também relembro que o Edson falou, que eu achei interessante, assim, da fala dele, para o artigo 2 do Rodrigo, a gente também ter essa relação. Daqui a pouco é um ponto mais de discussão de prática de treino. Se o artigo for para algo mais prático, vai depender. Se ele for mais para fisiologia geral, não quase certo que a gente não vai usar esse raciocínio. Mas se for, né, Rodrigo, mais aplicado, daqui a pouco a gente pode falar de algum aspecto, esse do braço, que o Edson levantou, que sempre nos marcou bastante, né? Só para trazer para os colegas, acho que o pessoal, o Léo já deve ter escutado umas 10 vezes a gente falar disso, mas a gente viu que os caras mais rápidos, eles tinham aquela coisa do trabalho interno alternando, né? Eles tinham menos trabalho interno de braço e mais de perna, e aí dava um trabalho interno total semelhante, mas era legal olhar, tem padrões diferentes, que eu sempre falava que o Léo também tinha me ensinado isso há anos, né? O corredor bom lá, os melhores corredores deles, corria com um tronco mais consistente, sem tanto movimento, né, de membro superior e tronco, e isso se reflete nesse resultado do Rodrigo, né? Então, mas só para trazer, tá, lembrei do resultado, isso aí pode ser uma coisa interessante se bater com algo que o Volodalen também mostre, né? Aí seria interessante, né, Rodrigo? Daqui a pouco até ter o artigo da DAI já publicado para poder usar isso como discussão também, é uma outra possibilidade. Ou discutir, usar o ponto do Volodalen só e falar um pouquinho disso, só do resultado biomecânico com a relação que teria lá. Que o Volodalen diz. Entraria naquele segundo critério lá do movimento anterior-posterior dos braços, dos cotovelos, né? Isso, é um padrão geral, né? Que antigamente eu tinha a visão errada também. O Volodalen, ele trazia o movimento cotovelo versus ombro, mas não é, né? A primeira, isso, aquela primeira versão a dele, sim. A segunda, daí eles trouxeram só do cotovelo. Hoje a versão final é cotovelo só de amplitude, assim, né? Então, um pouquinho mais amplo, né? É isso, daí? Bom, isso, nos terrestres e menos nos aéreos. Tá. Que isso pode estar traduzido em trabalho mecânico interno, né? A gente sabe que o trabalho interno é dependente também dessa amplitude, no fim das contas, né? Ah, legal. Legal, Edson, muito obrigada. Daí, fazendo um retorno ali sobre as limitações que tu falaste sobre a velocidade, né? E eu estava vendo aqui calculei aqui rapidinho que quantos 656 segundos, que são 10 minutos e 56, se eu não me engano, né? 10,56, seria 3,38 por quilômetro, que é 16,5 quilômetros por hora, enquanto que o outro grupo ali, o Pelon, né? Eu acho isso, era 4,10, 14,4 quilômetros por hora no teste. E aí eu acho que é uma diferença bem interessante, eu acho. Nem sei o que eu acho, né? Não sei, baseado não sei no que, não sei. Mas é uma diferença grande, então, Léo. Eu acho que sim. Em especial quando tu coloca em quilômetros, em minutos por quilômetro, que a gente coloca, 3,38, 4,10, só para... É bastante. Desculpa. O autor quer falar. Léo, só para complementar, eu também concordo contigo, isso foi um ponto que a gente precisou para se defender, para discutir. Mas também tem atletas que estão numa velocidade um pouquinho acima e um pouquinho abaixo, e esses acabam ficando um pouco mais parecidos mesmo. Então, essa ali é a média, deu 14 por hora de média, mas tem um ali com 15 alto, que pode dar
Então, num estudo futuro, talvez seria melhor ter uma divisão, assim, um atleta pior mesmo e um atleta de bom rendimento mesmo. Ou coletar mais uns atletas bons aí teu e fazer essa comparação. Pegar um atleta de alto nível, assim. Porque isso foi o objetivo mesmo nosso, pegar diferentes níveis, mas a gente não tinha acesso a todos os níveis ali, né? Então, a gente acabou fazendo essa divisão pela velocidade. Só para complementar. Joia. Que bom, né? Ter as pessoas que fizeram fizeram um estudo para esclarecer essas coisas, né? E Que não é bom. todo dia, né, que tu tem isso. Tem Hã? o autor que fez tudo lá, o bolsista que ajudou um monte, tem um dos melhores treinadores aí que Olha, tem no Hemisfério Sul, e aí por aí vai, né, cara? Não é fácil. tá de peso. Daí tem que... Aham. Gente, uma coisa que até o Rodrigo falando isso, o Léo, é uma coisa que eu sempre pensei quando o Léo se aproximou do mestrado e a gente teve a questão da pandemia, teve um monte de coisa, mas a gente deveria fazer isso mesmo, né? Fazer um estudo mesmo, um experimento, vamos chamar assim, não dá nem nome muito pesado, mas fazer uma coleta com a com o Vaicon mesmo, de um atleta do Léo, inclusive do atleta que o Léo quer mesmo, assim, fazer uma coisa bem focada, assim, no... eu queria ver um pouquinho da fisiomecânica desse aqui. É o que a gente tem, né, Léo? Aí tá limitado no que a gente tem, mas a gente poderia olhar isso mesmo, olhar o trabalho mecânico do cara, olhar a economia do cara, ver a eficiência dele, pegar os desfechos e também, com a experiência do Léo, com o que ele pode esperar que possa acontecer, a gente confrontar com o que a gente dá de resultado, né? E é essa coisa do trabalho interno de braço, de perna, talvez o trabalho de cada segmento um pouquinho mais dividido também. A gente sabe que tem mais erro, mas daqui a pouco, como é um caso só, dali pode ter um... E aí confrontar até com dados que a gente tem, né? Aí a gente começa a jogar. Os caras mais meia boca fazem isso. O do Léo tá fazendo aquilo, né? Será que tem algo que poderia ajudar até o Léo, né? Dificilmente vai ter algo útil para o Léo, né? Mas a questão é essa, aí é mineração, né? Daqui a pouco pode aparecer algo, né? E Sempre aí tem vira uma algo coisa bom. muito interessante, né, Léo? Uma coisa, eu estou ouvindo tu falar assim, às vezes parece tão fácil. Uma coisa que ficaria interessante até te fazer, talvez um trabalhinho bem, uma coisa bem fácil, é pegar alguns velocistas e alguns fundistas, né, de um nível razoável e tentar mapear isso aí, né, não sei, dos fundistas e dos velocistas para ver a diferença, né, na forma de correr, enfim, aplicação de força, não sei se isso é possível, mas É pegando o isso aí, gancho mas aí. eu te disse para começar com um piloto, até para ver o tamanho da bronca, sabe? Sim. Porque eu tenho medo é que passe teu mestrado e tu não tenha feito nenhuma coleta com a gente do nosso padrão, porque a gente criou o mestrado do Léo todo, pensamos de um jeito que fosse pandêmico, né? Não precisasse do Uhum. laboratório. Mas também é uma pena, né? O Léo, com toda essa capacidade, a gente vem falando há anos, vamos tentar juntar. Vamos começar com um experimento, assim, pega um atleta, dois no máximo, porque dá trabalho Uhum. mesmo, né? E até para Sim. ver o tamanho da bronca, assim. E já pega alguém que te interessa, né, Léo? Aí não vai ser nada mortal com o cara. Vamos botar o cara em ritmo de prova dele, alguma coisa assim, pequeno, sabe? Sem querer resolver o mundo, porque senão, bota lá 50 minutos. Aí começa a complicar tudo, a análise vai durar meses. Não, vamos pensar em 5 minutos mesmo, em alguma coisa que seja viável, assim. E aí combinamos com o André, com os guris que estão mais ali, né? O Edson hoje não está, senão o Edson já seria o cara que... Mas aí a gente pensa talvez o André ali, os que estão, né? Temos poucos, né? Aí na volta, mas combinar isso e fazer esse... Eu faria um estudo piloto mesmo, Léo, botar não mais do que 2 para a gente fazer, sabe? Fazer e olhar um pouquinho. Daqui a pouco 2, se tu quer comparar, pelo menos entre eles, e além do que a gente já tem, né? Daqui a pouco, não sei se é uma manhã só, daqui a pouco até o Rodrigo vai junto, não sei, na coleta. Se bem que o Rodrigo está preso, né? Eu estava olhando atrás, parecia que estava numas grades atrás, agora que eu vi que é cortina, agora abriu mais. O cara botaram ele para ser professor substituto até com preso mesmo, né? Porque aquilo ali
é uma desgraceira, uma pobreza, trabalha um monte. Só falta o chicote, assim. Falei pro Léo colocar o para-atleta dele lá com eu já com meu Aquele viés lá do paralímpico, né? Aquele lá a gente já falou, né, Léo? Eu acho que em reunião mesmo, né? De pegar aquele Colocar para braço torto ver a dele, botar simetria. uns pontos e ver que Não, não, trabalho que sai o da dali. prótese. Para Ah, ver mas eu a tinha simetria, pensado, contato o dos Léo pregos. tem um campeão aí que é do braço torto, né? Aham, Esse sim, aí também. podia. Nós Levamos também. dois. Do braço torto é bom, né? Levamos Se alguém dois. dá Melhor adaptada, ouve classificação mesmo. É isso. isso, né, Léo? Eu tô errando. É. É braço, né? Tu tá Não, isso aí. gravando ainda, tu tem que parar de gravar já. Vou ter que fazer primeiro é o termo que o Pedro falou, né? Eu não vou repetir aqui. Primeiro ele falou o termo, depois ele explicou, né? Depois ele parou. O Edson até Fez saiu uma nota ali. de rodapé no meio da apresentação. Os caras, né? Não, deficiência era muita coisa. em estrutura do membro superior, vai. E eu com o braço torto, né? Não concordo, Edson. Edson ficou com medo, vai ser banido lá do trabalho dele agora. Tem que registrar porque está gravando, né? Não concordo com todas essas falas. Todo mundo diz aí, não concordo com essas falas. Só para a gente usar depois, quando for processado. Você vai editar o vídeo aí, professor. Claro. Exato. Vou começar para editar. Se quiser tesoura, né? Corta. Ao contrário, também... dizer, tem que bombar, é o byte. Agora que eu aprendi esse termo, tem que falar umas absurdos que é o que pega, né? Pior, né? Mas, olha, até já me coloco aí à disposição. Um dia, quando tiver uma coleta, eu posso descer aí. Eu geralmente desço uma vez a cada 2, 3 meses. A gente pode juntar forças aí para fazer na bobagem. quarta, eu vou lá também. Vamos botar numa quarta-feira, então, aí, aqui. Uma quarta, invadimos aquele laboratório ali. A gente já está invadindo, né? Quando eu vou ali, não tem ninguém no laboratório, a gente fica ali, né? Quarta me arrebenta. Aí. Ah, é? Teria que ser mais sábado, vai. Mas enfim, se a gente vê um dia aí, depois marcamos. Ô Léo, não deixa eu passar essa ideia aí, nós temos uma prótese, um cara com uma deficiência de membro superior, e temos caras convencionais que a gente pode botar junto aí, um velocista e um... mas já estou pensando em muita coisa, não tem tempo nem para mim. É só deixar que eles já... Tudo bem, aí vejam aí. Mas é legal. Já abraça o mundo. 2 meses de coleta sem parar, e aí analisa em 3 anos e já estou lendo. Escreve o artigo lá. Lembrem disso. Pós-doutorado. Dois caras, Léo. Pega o teu cabeção, Léo. Pega assim o cara que tu... Aqueles caras que tu mandou lá para o centro de treinamento, não sei o quê. Manda para nós também. Eu sei que a maior certeza é que vai dar muito número, a gente não vai conseguir olhar nada. Mas vamos fazer essa mineração, daqui a pouco tem. E tu vive essa experiência do nosso laboratório, né? Claro. Não, tranquilo. Acho bem interessante, bem legal. Obrigado pela sugestão aí. Não, eu lembro, o laboratório está aberto ali. A gurizada fazia de tudo, até skate botaram ali, ficaram saltando em cima. Tem que fazer. Se for quebrar, é por usar demais, não por usar de menos. O da prótese eu tenho interesse nos dados, hein? Vamos pensar. Já começou. Olha ali. Estudo de caso. Ei, começou. Cara, e o esquema da prótese é uma coisa meio doida, né? Sabe? Esse cara tem 4 próteses. Para cada prótese que ele tem, vai dar um resultado diferente, provavelmente, né? Cara, é isso que é o mais importante, meu. Pode ser como um sujeito só e... Sim. Tem um estudão bom aí, com o mesmo cara usando 4 próteses, bota ele para correr com as 4 e vê o que acontece. Exatamente. O sensor está funcionando de força ainda lá? Mais ou menos. O Pedro... Os disseram que está descalibrado. Eu ouvi falar que está mais ou menos. Mas eu não sei se um dia está descalibrado. Se está mais ou menos, então está ótimo. Tá na média. Tá na média. Corta isso aí, né? Mas se tivesse funcionando, seria legal também. É um dado fácil de analisar ali, rápido. Beleza, cara, mas não usem a cinemetria, pelo amor de Deus, já que tá ali. Tá.
Bacana. Quarta-feira, na nossa conversa, a gente fala um pouquinho sobre isso daí, né? Não, e não tem muito mistério, né, cara? A gurizada sabe coletar. O difícil mesmo, Léo, de novo, sempre trazer o atleta. Tratamento. Mas não pega convencional, pega atleta bom teu, Léo. A gente sempre teve essa dificuldade. Então, quando eu falo contigo, tu sempre pensa, não, mas aquele lá não posso estragar ele com o Troféu Brasil. Sempre parece que passa isso pela minha cabeça. Mas bota o melhor, a gente faz uma coisa que não vai arrebentar ele. Tu imagina a minha dificuldade agora para fazer as coletas, porque eu sempre fico pensando nisso. Quando é que eu posso fazer coleta que eu não vou atrapalhar no treinamento do atleta? Daí tu fala com o treinador, vê a melhor época quando não tem competição, e é um saco. Não, aí eu pensei que eu ia resolver isso contigo, né, Léo? Só que aí eu descobri que tu tem dupla identidade, tu começa a falar com o teu alter ego, aí não, eu vou lá falar com ele. Aí outro dia briguei com ele, tem que ser sexta-feira que ele tá mais relaxado, e assim vai. Isso. Tô brincando. Tá, gente, feito então. Feito. Vou parar aqui a gravação, né?